Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador e essa responsabilidade é minha, foi que eu conversei com o Carille. Salve, salve meus amigos, rapaziada, o Cruzeiro deixou o momento de crise momentaneamente, ganhou do Vasco em Uberlândia. A fatura ficou altíssima e quem pagou a conta foi o treinador Fábio Carille. O presidente Pedrinho, logo depois do jogo, já veio a público, como vocês já devem ter tomado conhecimento, já para externar, para comunicar a torcedores e toda a imprensa que Fábio Carille não é mais profissional, funcionário, treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar do jogo, né, dessa partida desse domingo. Ontem, jogo aí lá no Parque do Sabiá, a torcida do Vasco se fez presente. O Vasco fez até um jogo mais ou menos ali, sobretudo no primeiro tempo. O Vasco teve ali 3 chances de fazer o gol. O goleiro Cássio, em uma noite daquelas, do estilo goleiro Cássio do Corinthians, né? Fechando o gol, atrapalhando o nosso Vasco a abrir o marcador. E na segunda etapa o Cruzeiro chegou a um gol após alguma infelicidade, bate aqui, bate ali. O Cruzeiro também não tem nada com isso, fez a jogada, colocou a bola ali na área atravessada na segunda trave, o jogador chegou, finalizou. A defesa do Vasco ainda tentou afastar, mas não deu. 1-0 o placar final. O Fábio Carille tentou ali ir por tudo ou nada, né? Tirando o zagueiro Lucas Freitas, colocando o Alex Teixeira, mas não surtiu efeito. O Vasco não conseguiu buscar o empate, não pontuamos na rodada. Estamos aí, né, infelizmente, na 11ª colocação com apenas 7 pontos. Né? A gente vai falar também da tabela do campeonato, dos resultados, né, de todos os outros jogos. O Mulambo da Gávea, por exemplo, enfiou uma goleada aí para cima do Corinthians no Maracanã. Tivemos a vitória do Botafogo também no sábado sobre o Fluminense, o Internacional que venceu. Tivemos os 3 empates, né, entre Sport e Fortaleza, Ceará e São Paulo. Deixa eu lembrar, fugiu aqui um empate, hein? Teve um empate que está me fugindo aqui, daqui a pouco eu lembro, né? Enfim, só sei que a gente vai falar bastante coisa aqui da tabela, da rodada, vamos falar também do jogo e, é claro, de treinador. Fernando Diniz vai assumir, treinador Jorginho. Está sendo ventilado o nome dele também no Vasco da Gama. Jornalista afirmando que o Vasco já teria inclusive ligado para Thiago Carpini. E agora, a gente vai falar sobre isso tudo. Vamos também abrir aspas para o presidente Pedrinho. Eu separei um trecho aqui da coletiva, quando ele comunica que o Carille não é mais presidente. Então vamos embora. Presidente. Não é mais treinador do Vasco. Então vamos embora que está começando esse Madruga Vasco. Não temos motivos para sorrir. Eu sorri pela gafe que eu meti aqui. Mas o torcedor do Vasco começa a semana com a cabeça a milhão. Pensando na Copa do Brasil, sem treinador, nesse barril de pólvora. Vamos começar esse Madruga Vasco. Meus amigos, é isso aí, né? Tudo de bom. Já peço para você deixar o seu joinha, se inscreve no canal que é de graça, dá essa força aqui pra gente, compartilha e se torne membro também. Galera, quero pedir perdão porque eu ia brotar aqui em torno de 10h30, 11 horas da noite, estou brotando atrasado, por conta da demissão do Carille. Tava já com o esquema prontinho já para gravar logo depois do jogo, mas acompanhando ali, pegando as estatísticas, né, os dados da partida, fazendo minhas anotações, para gravar o conteúdo para vocês. Já veio a coletiva de imprensa onde o Pedrinho já demitiu o Fábio Carille, aí já deu pano para manga, a gente acabou focando nessa situação, por isso eu atrasei. Mas estamos aqui nesse Madruga Vasco. Eu queria ter brotado no final da noite de domingo, mas estamos aqui nesse início de segunda-feira. Então vamos lá, meus amigos, nu e cru, direto e reto ao que nos interessa, né?
Deixa eu ver aqui, eu peguei inclusive a cola errada, né? O Vasco, meus amigos, entrou em campo, quando eu vou falando com vocês, o Vasco entrou em campo com a mesma equipe, tá? Que veio jogando nos últimos jogos. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Antes da gente falar dos jogadores, das substituições, do treinador, do jogo, né? Vamos falar dos dados dessa partida. Porque o Vasco, né, teve até chances de ganhar o jogo, mas não foi efetivo. Então vamos lá, vamos acompanhar. O Cruzeiro teve 46% de posse de bola contra 57% do Vasco da Gama. 18 faltas para o Cruzeiro, 12 para o Vasco. O impedimento do Cruzeiro, nenhum do Vasco. Foram 12 finalizações do time de Minas Gerais contra 15 finalizações do Vasco. O Cruzeiro acertou 4 vezes a meta do Vasco, 4 finalizações no gol. E o Vasco acertou 6 finalizações no gol do goleiro Cássio. Foram 8 escanteios para o Vasco contra 4 escanteios pro time do Cruzeiro. Nenhum cartão, nem amarelo, nem vermelho foi aplicado nessa partida. Então a gente observa que pelos números, é claro que os números muitas das vezes mentem, dão aquela mascarada, aquela maquiada em um time ruim ou em um time bom, né? Mas nesse jogo específico o número não mentiu mesmo não. O jogo foi bem equilibrado, o Cruzeiro no início tentando as ações, buscando ali logo com poucos minutos finalizações no gol do Vasco. O Vasco, na medida do possível, ali errando aqui ali, mas que é normal também que todo mundo acertasse, ninguém perdia jogo nenhum. Um errinho aqui, outro ali, o Cruzeiro chegando ali no início do jogo e o Vasco sabendo se portar defensivamente. O Vasco teve suas chances com o Verrete, com o Paulo Henrique, né? Enfim, o Cássio fez pelo menos 3 grandiosíssimas defesas, uma cabeçada que o Cássio buscou ali, que é aquela bola que eu costumava falar quando era garoto, né? O goleiro pegou ela pelo rabo, né? A bola tava passando, ele falou, volta aqui, né? Deu aquela puxadinha, deu aquele tapinha ali para tirar, cabeçada com maestria, o Vasco abriria o placar em Minas Gerais. Então, o Vasco teve 3 finalizações a mais do que o Cruzeiro, foram 15 contra 12, e o Vasco acertou 6 vezes o gol do goleiro Cássio, né? O Cruzeiro pouco efetivo, mas o fator sorte, né? A bola entrou. Não estou aqui passando pano pro nosso time que tá de parabéns com esse tal. Não tá de parabéns, mas é aquilo que a gente sempre falava. Uma coisa é você perder para um Cruzeiro jogando lá em Minas, com chances de ganhar o jogo, onde o goleiro deles foi o melhor jogador em campo, né? Por 1-0. Outra coisa é fazer igual o Carille fez, da gente ir lá para São Paulo, passar aquela vergonha na Arena Itaquera, com 8 jogadores reserva, o Vasco tomar 3-0. Então tem essa diferença. Então essa derrota do Vasco foi ruim, é sempre duro uma derrota, né? Não pontuamos na rodada, algo que não é bom, é alarmante, mas é uma derrota que a gente ainda entende. Agora, o que a gente não entende é o Carille se ele continuasse no comando do Vasco, mesmo se o Vasco empatasse o jogo no finalzinho, né? Mas por outro lado também até o próprio Pedrinho falou sobre o Carille, que demorou para entregar ali algumas peças, alguns jogadores também e coisa e tal, mas a corda acabou arrebentando para o lado do treinador do Vasco da Gama. Antes da gente falar do Carille, né, o Léo Jardim fez uma partida ok, não fez milagres, mas também não teve participação de culpa no gol. O Paulo Henrique fez um ótimo jogo, mas ele teve que ser substituído, né, saiu ali, né, meio baqueado de campo, mas mais uma vez se fez um ótimo jogo PH. O Puma entrou, não comprometeu, mas não foi tão agudo assim como é o Paulo Henrique, um estilo de jogo diferente do Puma Rodrigues. João Vitor e Lucas Freitas, na minha humilde opinião, não comprometeram. O gol foi mais infelicidade mesmo e sorte do Cruzeiro do que realmente falha individual da defesa do Vasco. O Lucas Piton, eu falei Piton, né? Perdão, gente, na escalação é o hábito, né? A única diferença na escalação do Vasco foi o Vitor Luiz, tá? Eu tô meio maluquinho, não liga não. Tá? Foi o Vitor Luiz. O Vitor Luiz fez um jogo bem bacana. Gostei do jogo do Vitor Luiz. Inclusive, uma das grandes defesas que o Cássio fez foi uma paulada queima-roupa do próprio Vitor Luiz, né, se apresentando ali na área do adversário. O Hugo Moura, né, daquele jeito mesmo, no modo Hugo Moura, correndo, marcando, se entregando. O Jair fez um bom primeiro tempo. O Coutinho,
com vontade, buscando jogo, correndo, se apresentando para o jogo, mas me pareceu perdido no campo, meio desorientado, né, no sistema posicional. O Coutinho ia para cá, o cara tocava lá, o Coutinho tocava aqui, o amigo ia para outro lado, né? Tava meio que todo mundo se desencontrando no momento de armar jogadas, sobretudo pelo meio do ataque ali, pelo aquele setor do meio campo. Pelos lados do campo o Vasco já tem a facilidade de criar essas jogadas com o Paulo Henrique, com o próprio Vitor Luiz, que entrou bem na partida, como eu acabei de falar, mas eu senti o Coutinho com dificuldade para poder se encontrar no meio campo. Fez um bom jogo, correu, se doou, saiu aplaudido de campo, mas não conseguiu assim fazer a diferença, né, a favor do nosso time. E o Ryan não jogou mal, mas também não jogou bem. O Nuno Moreira fez um jogo ok, e o Verratti também um jogo legal. Tá? Aí as substituições, saiu o Nuno Moreira, entrou o Lloyd fez o primeiro jogo dele mais ou menos com o Vasco, né? Entrou legal, acertando o drible, né? O Lloyd agora acertou já algum drible, já conseguiu atacar a linha de fundo, dar o tapa na frente, colocar a bola na área. O Lloyd já parece que está começando a ficar um pouco mais solto. É muito cedo para falar, o Lloyd entrou muito bem, mudou o jogo. Não, mudou o jogo porque o Vasco perdeu do mesmo jeito, mas em vista do que o Lloyd vinha apresentando nos últimos jogos, quando ele entrava no decorrer das partidas, ele conseguiu apresentar mais futebol do que ele vinha apresentando desde quando ele chegou no Vasco. Então, apesar dos apesares, o Lloyd fez aí o melhor jogo até agora, né? Os melhores minutos dele com a camisa do Vasco desde que chegou no nosso time. Deixa eu ver, o Nuno saiu para entrar o Lloyd, entrou o Garré no lugar do Ryan. O Garré mais cadenciando mais, dando aquela carimbada no passo. O Ryan já tem outra característica, né? A característica de mais velocidade, né? A gente já está acostumado com as características do Ryan, é mais agudo, né? Mas o Garré é um jogador de mais troca de passes e coisa e tal. Não mudou tanto o panorama. O Paulinho Paula até que entrou bem no jogo, mas eu achei que o primeiro tempo do Jair foi mais contundente do que o segundo tempo do Paulinho Paula. O Alex Teixeira entrou, não comprometeu, mas também não fez nada para mudar a cara do jogo. Deu uns passes aqui, buscou alguma coisa ali, nada de fora da curva. E o Puma Rodrigues também não comprometeu. Então assim, a gente viu um Vasco que coletivamente teve um bom primeiro tempo, um segundo tempo mais abaixo. O Cruzeiro teve êxito na chance que tiveram colocar a bola para dentro. O Vasco teve chances, o goleiro Cássio fechou o gol e o Vasco não conseguiu balançar a rede do adversário. Placar final 1-0 para o time do Cruzeiro. Os jogadores individualmente não conseguiram brilhar com dribles, com cobrança de falta, com cabeçada, com chute de fora da área, né, que a gente espera de um Verratti, de um PH, de um Felipe Coutinho, né, de um Nuno Moreira. Não aconteceu aquele brilho individual, mas a gente teve um primeiro tempo até mais coletivo, né? Eu achei o Vasco demorando muito para voltar na marcação quando perdia a bola, mas eu achei o Vasco até interessante quando pegava a bola, né? Todo mundo ali querendo o jogo, o time atacando pelo lado, atacando pelo meio, tentando mudar um pouco o repertório de só colocar a bola na área, né? Eu achei que não foi um desastre o jogo. O resultado é péssimo, perder, é claro, nunca é bom perder numa Série A de campeonato brasileiro, mas isso já foi o estopim para a demissão do treinador Fábio Carille. Tá? Eu para ser sincero, eu acho que o Carille não fez nada de outro mundo também nas substituições, não teve nem tanta culpa nas substituições, porque o Adson não foi levado para o jogo, né? Então não teria como colocar o Adson. E ele colocou todo mundo que já vem colocando mesmo, né? O Alex Teixeira, colocou o Paulinho, colocou o Garré, colocou o Lloyd, e a única exceção um pouco diferente foi o Puma no lugar do PH, né? E o Vitor Luiz aí, que no caso o Piton também foi poupado, o Vitor Luiz foi o titular. Eu até falei errado a escalação no início, mais uma vez corrigindo aqui. Então assim, por incrível que pareça, em um jogo onde o Carille não teve tanta culpa, na minha humilde visão, humilde opinião, ele acabou rodando por todo o acumulado que estava lá de trás, né? Pelos jogos do Campeonato Carioca, sem vencer do Flamengo também. É claro, não é culpa só dele esse retrospecto todo, mas a gente põe na conta dele 3 jogos. Foram 3 clássicos contra o Flamengo, onde sequer o Vasco conseguiu ali nem competir direito, né? Então muito complicado mesmo a situação do Fábio Carille, né? A lambança que ele fez contra o Melgar lá no Peru, o péssimo futebol apresentado em São Januário diante o Lanús, né? A outra lambança que ele fez
na Arena Itaquera contra o Corinthians. Então a gente pegou todo esse aglomerado, todo esse conjunto de fatores, né? E aí pega essa derrota fora de casa e acabou culminando na demissão do Fábio Carille. Agora, já entrando na situação da demissão do Fábio Carille, eu quero colocar para vocês, antes de eu falar do que o presidente Pedrinho falou e coisa e tal, eu quero colocar para vocês aí um trecho da entrevista. Mas primeiro eu só quero pontuar uma coisa. Gente, quando eu critico o Pedrinho, tá? Eu não estou falando que ele é péssimo presidente ou que ele não sabe fazer as coisas, mas eu critico são os perfis de contratação. Inclusive ele até falou disso na coletiva. Falou, olha, alguns jogadores que chegaram no Vasco aceitaram receber no valor diluído, mais parcelado, mais parcelas, coisa que outros jogadores e outros clubes não aceitavam, né? Então por isso que o Vasco contratou alguns desses jogadores. Mas ainda assim eu questiono sim algumas contratações do que o Vasco fez na era do Pedrinho, como a contratação do Jean Davi, como a contratação do Emerson Rodrigues, como a contratação do Maxime Domingues. Eu questiono um pouco também a contratação do Lucas Oliveira, questiono também, até agora eu questiono, pode ser que melhore, mas até agora eu questiono ainda a contratação do Lloyd Augusto. Tudo bem, todo mundo queria que ele viesse pelo fator lá do artista. Eu mesmo falei, traz o cara é louco, deve jogar bola e coisa e tal, mas não tá jogando, mas quem tem a caneta, né, é o presidente. Então assim, tem essas contratações que eu questiono, gente, não tem como a gente simplesmente botar uma pedra em cima disso. Tá? Agora, o Pedrinho é o pior presidente, Álvaro? Não, não é. O Pedrinho tem que sair? Também não, não tem que sair. Daria para ele fazer tão diferente assim? Daria para fazer diferente. Agora, se faria melhor ou pior, eu não sei. Mas que daria para fazer diferente? Daria. Não é ser engenheiro de obra pronta, não é jogar contra o Vasco, não é querer tumultuar para falar mal do Pedrinho, não. Eu estou sempre elogiando aqui quando ele consegue fazer alguma contratação interessante. Eu elogiei a contratação do Nuno Moreira, né? Fiquei muito feliz com a contratação do Nuno Moreira. Elogiei, né, o Pedrinho, o Vasco conseguiu renovar com o Ryan. Trouxe a contratação do Garré também, a gente elogiou, a gente não pode ser leviano aqui e falar que não, que a gente elogiou sim. O Garré, eu acho que ele precisa de mais um pouco de tempo para se adaptar, mas bola ele tem, tá? O Garré tem futebol, a gente torce para que ele performe em alto nível. Querendo ou não, a contratação do Lucas Freitas até agora está parecendo que foi mais acertado do que de muitos zagueiros que já foram contratados, né? Então assim, tem algumas coisas que a gente elogia do presidente Pedrinho. Agora não dá pra gente elogiar, por exemplo, a forma que o Vasco tomou o chapéu na contratação do Bruma, né, no banco de reservas toda a vida no Benfica e não veio pro Vasco, e era só o Vasco ir lá para poder, né, levar lá a documentação e assinar. O Pedrinho fala, não, a gente fez a nossa parte, chegou na última hora o Benfica que entrou, não foi culpa do Vasco. E eu vejo que eu acho que foi sim, porque se estava tudo certinho, se o cara tivesse lá, o Bruma já tinha assinado o contrato. Quando o Benfica fosse atrás dele, já teria o contrato assinado com o Vasco, já seria tarde. Mas não, como ele não tinha assinado nada, só estava palavrado, ele assinou com o Benfica. Mas já foi. Então assim, a gente critica, são algumas dessas atitudes, mas não significa também que está tudo errado, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que, se tratando do departamento de futebol, tem algumas contratações que a gente questiona, porque o Vasco gasta 15 milhões aqui, 20 milhões aqui, 15 milhões ali, 10 milhões ali. E aí, claro, o Pedrinho sempre deixa claro que ele não vai fazer loucura, não vai enganar o torcedor. A gente está passando por uma reestruturação, por um processo de recomeço. Tudo isso a gente entende. Tá? É o que eu falei aqui, eu não estou exigindo para o Pedrinho ir lá na Europa e trazer o Luiz Henrique, por exemplo, o ex-Botafogo para o Vasco e gastar 150 milhões de reais para repatriar ele para o futebol brasileiro. A gente não está pedindo isso. Contrata o Lionel Messi lá, sabe? Traz. A gente não está pedindo esse tipo de situação para o Pedrinho. A gente sabe que não tem condições financeiras. Mas o que eu reclamo é você contratar 3, 4, 5, gastando 15, 10, 15, 20 milhões em cada um, daí 50, 70, 80, 100 milhões de reais para você salvar um e olhe lá. E olhe lá, né? Sendo que, sabe, é claro, não quero ser engenheiro de obra pronta. Muitos jogadores de vários clubes, todo clube acontece isso. Flamengo contrata jogador que não dá certo. Fluminense contrata que não dá certo. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Né? É normal, tem muito jogador que o cara às vezes arrebenta aqui nesse clube aqui e ele vai para outro clube ali e já não joga, porque vários fatores, não adaptou, não é momento brilhante da carreira dele, várias situações. Então assim, a gente entende, as contratações não todas vão dar certo. Tem um plantel de jogadores, 30, 33, 35, 40 jogadores em um plantel. E só entram 11 para jogar e ficam ali mais uns 10, 12 no banco. Então o que acontece? Significa que daqueles 30, 40... metade
vão sempre ficar fora dos jogos, porque não tem aquela qualidade para serem titulares. A gente entende, nem todos vão arrebentar. Agora, o que eu questiono são valores gastos que não são estratosféricos, mas são pequenos valores que você vai somando esse montante. Acho que poderia ir ao mercado e trazer 2 grandões. Pera aí, vamos focar aqui nesse grandão e nesse grandão. Vamos chegar com os 2 pés na porta para não ter espaço para concorrência e acabou. Botar um jeito aqui que fique irresistível. Em vez da gente contratar 4, vamos trazer 2. É isso que a gente fala. Pedrinho também falou sobre isso. Então, vou colocar o vídeo do presidente falando sobre a demissão do Fábio Carille, também falando sobre o mercado da bola, e a gente volta para, claro, reagir sobre as falas do nosso presidente. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille, e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi que eu comecei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis, porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha, e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração. Foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como o meu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão, realmente, um aspecto humano muito grande, e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe, mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Do tempo de trabalho do treinador, foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior, e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão, e eu falei na época, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois a gente subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também, de rendimento, e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, do lado de cá como presidente e do lado de vocês que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina tudo muito rápido, e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja, de repente, um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercado também não são essas, entendeu? Então, assim, você fica amarrado. Mas não gosto de falar que é cultura, porque tem lugares que têm culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em um momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão para uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia há muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar de alguma forma plantar alguma coisa para começar a mudar dentro, pelo menos, do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte aqui o contexto. E eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas pela questão da atmosfera do ambiente, por isso que eu falei da questão anímica, que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda. Não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo, no qual não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, e a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo, para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir,
falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada com autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos, eu quis dizer de time dos 11. O que faria o Vasco brigar em cima e embaixo seria o desempenho, essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. O Fortaleza individualmente não tinha um time melhor que a gente e desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro no ano passado não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente e terminou atrás. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. Administrativa, da gestão, é uma decisão muito difícil, porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, o Felipe de forma temporária, o outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira em Ponta Grossa, depois joga em Brasília, depois viaja para Venezuela, volta para jogar em Salvador, depois vai para a Argentina. Então, assim, não vai ter tempo para treinar. E aí é um ponto de interrogação também para quem fala sobre futebol e para a própria torcida. O que vai ser exigido do próximo treinador? Qual jogo vocês vão querer do próximo treinador se não tem tempo de treinar? E o Carille pagou um preço por isso também. Ele teve um tempo interessante ali com a eliminação do estadual, mas a gente joga terça, sábado, quinta, domingo, então assim, não tem tempo para ele fazer os ajustes. Por isso que eu não posso ser injusto e botar toda a responsabilidade nele e assumo toda a culpa que eu tenho nesse processo. Me permite discordar de 2 pontos. Eu acho que nós melhoramos a questão individual do setor defensivo, porque quando a gente toma gol, a gente sempre pega os 2 jogadores que jogam no centro da zaga. Quando eu não consegui trazer o Maurício Lemos no ano passado, todo mundo bateu muito porque eu não consegui trazer, e quando a gente traz, ele não servia mais. O Lucas Freitas é um jogador que tem potencial e tem um desenvolvimento importante. O João Vitor é um zagueiro que muitos clubes contariam com ele, e a gente faz um esforço para ele ter aqui. Vai errar e vai acertar sempre. Então a gente fez essa recomposição na zaga, que eu acho que de repente pode trazer mais um outro jogador, mas não é a zaga especificamente posição que fez com que a gente sofresse os gols. Com relação à janela da temporada passada, eu acho que existiu, e sempre assumindo a responsabilidade, tá? Não estou tirando a minha responsabilidade não, mas todo mundo sabia que aquele período era o período de mais dificuldade do Vasco em 2024, porque seria o período do aporte. Por isso que existia um apelo tão grande por uma janela muito especial naquele período, e a gente sabia que a gente não tinha dinheiro para fazer. E as contratações que foram feitas, que houve questionamento sobre, com esse valor você traria outro jogador. A forma com que a gente conseguiu diluir as parcelas de pagamento, outros jogadores, ou empresários, ou clubes não aceitariam. Então, nós conseguimos fazer um movimento dentro do que a gente imaginava. Essa janela, se você perceber, a gente precisava de peças de reposição, meio que dar uma inchada no elenco. Por exemplo, a gente não tinha o Adson, precisava trazer um jogador ali pela direita. Na esquerda, a gente precisava de beirada porque nós perdemos o David. A gente traz o Nuno, que é um meia-ponta, e o Lloyd, que é um cara mais velocista, que entrou bem no jogo hoje. O Garré é uma característica parecida mais com a do Adson, né, de mastigar um pouco mais o jogo. Não sei se eu estou esquecendo alguma contratação. Acho que não, né? De frente não. Então, o Oliveira, o zagueiro que veio, foi um jogador que tem um potencial de construção, que é um jogo que a gente sempre imaginou. Agora, para o meio do ano, já fui perguntado até antes do jogo sobre isso, a janela acabou de fechar, né? Só que assim, a gente já começa a trabalhar e perceber que a gente precisa, eu acho que, tentar uma contratação um pouco mais forte, mais decisiva, porque a gente já conseguiu dar uma enxadinha no elenco de peças de reposição em cada setor. Mas é muito difícil, porque se eu volto no assunto, muitos ficam falando que eu estou dando desculpa. Mas se eu não explicar o processo, não tem como vocês entenderem porque que de repente a janela a gente não traz jogadores que todo mundo espera que é um de potencial maior. Então, assim, a gente está no processo de reestruturação financeira. Eu gostaria, não gostaria? É repetitivo? É chato? Mas a gente RJ aprovada, a gente vai criar um cronograma de pagamento para ser iniciado no próximo ano. A gente só na trabalhista já de um acordo, a gente já saiu quase de 300 milhões para 80. É um processo doído, mas eu acredito muito que a gente consiga fazer um time competitivo. Agora, as peças que chegaram, muitas peças, a gente dá muito pouco tempo, assim. A gente cria um rótulo muito forte. E não estou falando das minhas contratações, não. Das contratações anteriores também. Né? Por exemplo, o Cocão, que foi contratado, né, pela 777, né? O Verrete, logo quando chegou, né, foram jogadores que foram questionados e deram uma resposta positiva. Né? Então, assim, eu acredito que os comentários que existem sobre as contratações é como se a gente não tivesse uma análise de mercado, como se a gente não tivesse uma análise de desempenho, um processo completamente que não seja profissional. O Vasco é uma empresa, mesmo não tendo um investidor ainda, é uma empresa. Então, o processo ali ele é todo criterioso. Então, quando a gente contrata o Lloyd, não é uma contratação, achamos o Lloyd interessante por causa... Não, a gente viu os jogos, a gente pesquisou, a gente perguntou, e palavras de jogadores que foram gênios da bola, que jogaram contra o Lloyd, sendo treinadores ou não. Então, assim, é um jogador que a gente, que de repente demora um pouquinho mais a se adaptar do que o mundo. Eu só acho que o pré-julgamento é muito duro, assim, e a gente tem que entender a realidade. Eu falei isso uma vez para vocês e vou repetir. Vocês já imaginaram se eu tivesse trazido o Bruno Guimarães do Audax apresentando no Vasco? O que é a torcida, o que vocês falariam para mim assim? Pô, jogador do Audax? Porque na nossa cabeça
a gente só tem que dar valor para os jogadores que já têm grande nome. Quando o Vasco estiver numa situação financeira para atingir isso, a gente vai fazer. Só que existe potencial em jogadores que não têm esse nome. Então, assim, o Atlético Paranaense levou o Bruno Guimarães e ele se tornou o que se tornou, porque viu o potencial nele. Não estou falando que esses jogadores que eu trouxe são do nível a mais ou menor do que o Bruno Guimarães, mas é só dar um exemplo que a gente precisa dar um pouco mais de confiança para esses jogadores. O mundo virtual, que eu estou vendo muita gente mexendo aí na internet, e é bom falar, os jogadores do Vasco e de todas as equipes, eles têm um acesso muito grande a isso, né? E os jogadores do Vasco hoje, eles só consomem coisas ruins, pô. Se você olhar a rede social do Vasco hoje, os caras são detonados o dia inteiro. Para que treina? Para que isso? E eles consomem isso, pô. Então, assim, eles trabalham duro, acreditam no grupo, acreditam que a gente pode ser competitivo e acreditam que a gente tem que realmente começar a botar a mentalidade vencedora, que é uma coisa que eu luto aqui dentro há muito tempo. Como vocês já acompanharam, né, a gente então começa a destrinchar aqui essa situação. Primeiro falando do Carille, né, foi demitido, o próprio Pedrinho afirmou, nesse momento o treinador interino do Vasco é o Felipe Maestro, né? Ele que é coordenador técnico, é o profissional hoje que mais tem acesso ao trabalho de campo do Vasco. Ele então vai ser o interino, assim como ele foi interino na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, né? Nos 2 jogos ali contra o Atlético Goianiense e contra também o Cuiabá, né? A previsão é que ele fique nos próximos jogos, agora essa maratoninha aí de jogos fora de casa como interino. E o Vasco já busca treinador no mercado. A gente sabe que o Pedrinho é muito amigo do Fernando Diniz, amigo pessoal mesmo do Fernando Diniz, gosta do trabalho do Fernando Diniz e tem uma certa vontade de colocar o Fernando Diniz um dia de volta no Vasco. Se é o momento é esse ou não, se tem time para isso, é uma outra história. Eu particularmente não sou fã número 1 do Diniz hoje no Vasco. Com essas peças que o Vasco tem hoje, com o estilo de jogo dele, eu tenho medo, porque vai ser 8 ou 80. Ou ele chega a dar muito certo aquele jogo de aproximação, troca de passe, saindo jogando bonito desde lá de trás até construir a jogada e sair o gol. Ou tenta fazer aquilo, perde a bola ali atrás, o zagueiro entrega, o lateral entrega, o meio campo entrega, o Vasco tomando lepa, tomando gol. Então o Diniz, na minha visão, agora, se ele chega no Vasco, com esse elenco do Vasco, que é um elenco não é o pior, mas também não tá longe dos 3 melhores do país, está bem longe, né? Então, assim, seria uma grande aposta. E eu tenho medo de apostar em Campeonato Brasileiro, porque é a competição mais importante que a gente disputa, né? A competição mais séria, que a gente não pode vacilar de jeito nenhum. Nas outras, perdeu, o ano que vem tem mais. O Brasileirão, se der ruim, a gente já sabe onde pode dar, não gosto nem de falar. Então, neste momento, Felipe Maestro é o treinador interino. O nome do Diniz começa de novo a borbulhar nos bastidores de São Januário. Tem jornalista afirmando de que o Vasco já teria feito contato com o treinador Thiago Carpini, né, ex-treinador de São Paulo, né, treinador aí, começou no futebol paulista, no Novo Horizontino e coisa e tal. Tem um DNA, tem um estilo de jogo, é um cara novo, estudioso, mas ainda assim não sei, porque no São Paulo ele também não deu tão certo, faltou continuidade, né? Faltou ali mais, como é que fala? Faltou mais tempo de trabalho, mas por outro lado é complicado, porque a gente vê lá no São Paulo o Zubeldia com tempo de trabalho e muita cobrança também. E o Vasco é gigante, a cobrança é muito grande também, então eu acho que é uma outra aposta, que pode chegar e dar muito certo, cair na graça do torcedor, encaixar o time, aquela coisa, como pode chegar também e demorar a engrenar, e enquanto isso a coisa ir degringolando dentro de campo, né? Então tem esses nomes, Fernando Diniz, Thiago Carpini borbulhando aí nos bastidores. Além disso, o nome de Jorginho parece que vem ali, algumas pessoas vêm soprando o nome do Jorginho também nos bastidores do Vasco, viu? Jorginho já foi treinador do nosso Vasco, os últimos títulos que nós temos foi justamente com o próprio Jorginho, né? Aquele bicampeonato carioca lá, era ele e o Zinho, né, o craquezinho, né, na época que a gente tinha Rodrigo, Andrezinho, Douglas, Martin Silva, enfim, aquele outro elenco, Iago Pikachu e etc. Mas não sei também, o Jorginho ele fica muito tempo fora do mercado, volta, trabalha aqui, depois volta de novo, né? É um cara que conhece a história do Vasco, conhece o DNA do Vasco, entende a torcida do Vasco, e sabe de bola, né? Sabe de bola, entendeu? Não é, nossa, cara, ele tira água de pedra, faz milagre, não. Mas o Jorginho não faz loucura, ele pega ali o básico e bota pra jogar,
defender direitinho, sair atacando, fazer o, né, coisa e tal. Ele conseguiu fazer isso com outros elencos do Vasco que não eram tão badalados assim. Não sei. Então tem esses 3 nomes nesse momento. Fernando Diniz, Thiago Carpini e o Jorginho, tá? O Daniel Félix, ele vai ser aí o preparador físico interino, tá, gente? Enquanto o Vasco não contrata outro treinador, porque não só o Fábio Carille foi demitido, mas os seus profissionais também. A comissão técnica do Fábio Carille, se não me engano, acho que eram mais 3 profissionais. Então, com isso, interinamente, Daniel Félix vai ser aí o chefe, né, da preparação física do Vasco, até que o clube contrate, então, uma nova comissão técnica e também um novo treinador, tá, meus amigos? Eu acho que o Pedrinho acertou muito quando ele falou na coletiva, né, ele falou que ele errou, né, que ele demorou, no caso, para entregar peças para o Carille. E eu achei muito bonito do Pedrinho, dele reconhecer. Ele fez a famosa meia-culpa. Ele falou, olha, o treinador, a gente está dispensando ele com muita dor no coração, porque a gente é ser humano, ele é uma excelente pessoa, o clima o clima interno com os jogadores era sensacional, um cara muito bacana, um cara muito especial e coisa e tal, mas as palavras que o Pedrinho usou, né? Aí ele falou, mas não foi pela pressão, foram por outros fatores. Ele falou, muito forte o contexto. Quando o Pedrinho fala muito forte o contexto, ele, na minha visão, ele está dizendo para nós, olha, é o Campeonato Carioca, sem conseguir competir com o Flamengo, é o último clássico também contra o Flamengo, são as derrotas, né? A derrota para o Fluminense do jeito que foi de virada, o empate com o Melgar lá no Peru, o empate com o Lanús jogando aqui no Rio, a forma que a gente perdeu para o Corinthians lá em São Paulo, né? Então o Pedrinho juntou todo um contexto. O Pedrinho quis dizer que não foi só o jogo contra o Cruzeiro e também não foi só a pressão da torcida. O Pedrinho falou que não foi pela pressão da torcida, mas a gente sabe que isso pesa muito. Pesa muito porque o Pedrinho, comentarista, ele ia falar, não, deixa a pressão externa, vamos blindar o clube. O Pedrinho, comentarista, falaria isso, né? Deixa a pressão externa, o torcedor tem todo o direito de reclamar, mas internamente é hora de blindar o treinador, blindar o elenco, para você dar ali um tempo de trabalho, para você ter uma filosofia de jogo. O comentarista falaria isso. Mas hoje o Pedrinho, presidente, o que acontece? A pressão é muito maior do que qualquer pessoa imagina. E o Pedrinho viu que não teria como bater de frente com a pressão da torcida do Vasco. A torcida do Vasco acabou o jogo em Uberlândia xingando, pedindo para o Carille sair, e Carille vai tomar caju, toda aquela coisa. Então, embora o presidente, na minha visão, ele falou que não foi pela pressão, eu tenho para mim que, tá, beleza, não foi só pela pressão, mas eu tenho para mim que a pressão de nós torcedores e da mídia, ela realmente ela pesa muito. Porque se a torcida não faz essa pressão, eu afirmo para vocês que dificilmente o nosso presidente demitiria o treinador. Porque ele ia dar mais um tempo, ele ia falar, tá, mas foi 1-0 fora de casa, o goleiro fechou o gol, tá, vai lá contra o Operário pra gente ver. Então o que eu acho que pegou também foi sim a questão da pressão da torcida. Né? O Carille é o Pedrinho, então ele foi bem sincero. Tá? Eu achei que ele foi bem verdadeiro, ele foi até feliz nas falas dele, ele assumiu a responsabilidade, foi sujeito homem, botou a cara, ele falou que ele também errou. Né, ele falou que não é culpa só do treinador, a culpa é dele também. Né? Então, assim, eu achei legal isso. É ele chamar a responsabilidade como presidente do Vasco. Ó, tô mandando o treinador embora, mas não é só culpa dele, a culpa é minha também. Por que eu achei bacana isso? Porque, assim, o Pedrinho errou quando ele contratou o Carille. Né? A gente falou, bom, agora que já contratou, vamos deixar trabalhar, vamos ver o que vai dar, a gente vai cobrando jogo a jogo. E a gente viu e a gente cobrou até realmente o treinador sair. Mas o que acontece? O Carille não era para ter chegado mesmo, porque a filosofia de jogo do Vasco no ano passado, implementada pelo Rafael Paiva, era uma filosofia de um time que tentava usar garotos, era um time que tentava usar o talento individual e era um time que tentava fazer algo. E o que a gente pedia de diferente era, o Vasco tem que ter algo diferente além da bola na área para o Verratti, coisa que o Paiva não conseguiu fazer, o Álvaro Pacheco não conseguiu fazer, o Ramon Dias não conseguiu fazer, e agora o Carille também não conseguiu fazer. Então a gente viu um novo Vasco esse ano, com peças antigas, mas com novos jogadores que chegaram, com um novo treinador, mas com a velha maneira de jogar. Com a defesa insegura, uma linha defensiva muito questionável no início da temporada, um meio-campo pouco criativo e um ataque dependente de Verratti, né? Porque hoje a gente vive uma Verratti dependência, isso é um fato.
né? Hoje o Vasco é dependente totalmente de Pablo Verratti e de Léo Jardim, esses dois extremos. O Vasco depende muito do Verratti e do Léo Jardim. Então o Carille chegou no Vasco, já não era a característica que a gente queria, um DNA mais ofensivo, de um jogo mais de posse de bola, de um jogo propositivo, onde você propõe o jogo. O Carille já tinha um DNA de retranca, um DNA de sair no contra-ataque, de ter aquela posse de bola enganosa, de ficar tocando de lado no campo defensivo e tentar espetar na hora certa. A característica do Carille era essa, então ele não conseguiu nem implementar o estilo de jogo dele no Vasco certinho, aquela defesa fechadinha, aquele ataque fulminante para ganhar os jogos. Se ele conseguisse implementar, ok, ele não conseguiu implementar isso e nem conseguiu também implementar novas formas do Vasco jogar. Então eu achei que realmente foi a gota d'água e era a hora do Carille. E o Pedrinho errou, quando ele trouxe o Carille, ele errou. Mas o Pedrinho acertou em demitir o Carille neste momento e acertou também em trazer para si, como presidente do Vasco da Gama, a responsabilidade, dividindo ali o peso, porque todos têm peso, todos têm culpa nessa situação. Tá? Todos têm culpa nessa situação aí, têm responsabilidade, porque são os jogadores que entram em campo, são o preparador físico, é a comissão técnica, é o treinador, é o presidente que contrata, é o dirigente que vai atrás, é o scout que dá os números, porque quando dá certo, todo mundo também tem parcela, todo mundo tem responsabilidade. Quando o jogador é bom, quando o Vasco ganha de 3, 4-0, o goleiro fecha o gol, o Verratti mete o gol e a coisa toda anda, aí o que acontece? Pô, o presidente acertou em contratar fulano, ciclano e beltrano, o preparador físico está de parabéns, o time correu o jogo inteiro, o treinador é nota 10, arrumou o time certinho, mexeu do jeito que tinha que mexer, fulano, ciclano e beltrano dentro de campo jogaram muito. Quando a coisa dá errado, é o natural, o treinador mexeu errado, escalou errado, a preparação física não está boa, o departamento médico não está bem, a diretoria não contratou bem e é isso mesmo. É o que eu sempre falo aqui, do mesmo jeito que a turma está adepta para receber elogio e oba-oba, tem que estar adepto também para receber crítica e entender quando erra. Eu acho que dessa vez o Pedrinho foi humilde, reconheceu que errou e percebeu que falou, olha, bom, tem uma maratona aí, tem mais 4 jogos fora do Rio de Janeiro, vamos tentar resolver isso aqui agora de uma forma mais aqui caseira, bota o maestro aqui, o Felipe, para ser interino, a gente tem um fôlego para tentar ir no mercado trazer um treinador e ao mesmo tempo a gente encerra um ciclo que a gente estava vendo que poderia dar problema sério daqui a pouco. Vocês imaginam daqui a pouco aí o Carille pressionado do jeito que estava, o Vasco jogando esses jogos todo fora de casa, me toma mais 2, 3 derrotas aí, de alguma forma cachapante, a gente não sabe, vem jogar no Rio, por exemplo, em São Januário, jogo decisivo, acontece um resultado adverso, poderia dar um problemão daqueles, torcedor maluco invadindo o campo, quebra-quebra, então o Pedrinho falou, não, peraí, antes do time começar a brigar para não cair, a torcida começar a ficar revoltada, começar a querer invadir CT, cobrança na rede social, não dá, ficou insustentável, vou dispensar o treinador para começar de novo. Então assim, hoje a gente vê, né, um grande exemplo, o Pedrinho como comentarista, ele falava que tinha que dar tempo de trabalho e coisa e tal, não sei o quê, que é o que todos nós que comentamos futebol, a gente fala, tem que ter um tempo, tem que ter uma filosofia, tem que implementar um trabalho, esse negócio de ter 2, 3, 4 treinadores no ano não leva time nenhum, lugar nenhum. Tá, isso é verdade também, mas por outro lado, para você fazer tudo isso, você tem que ter o elenco. Tem que ter o elenco. E mesmo tendo o elenco, perde uma, perde 2, perde 3, empata outra, o cara roda. Pega lá o Mulambo da Gávea e bota lá o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz perder mais, agora aí, faz de conta, perde 2 no Maracanã, pelo Flamengo aí, 2 no Maracanã. Perde mais 2 fora de casa, empata mais uma na Libertadores. Dependendo do contexto, ele é mandado embora também. Eu estou falando do plantel aí dos melhores do Brasil. É rival nosso, mas é verdade. Então assim, não é só também o treinador, tem que ter jogador, tá? Tem que ter jogador. Então, não adianta a gente cobrar filosofia e tempo de trabalho quando você não tem um plantel. Porque, como eu já falei, até quando você tem um baita de um plantel, é difícil você implementar o trabalho. E outra coisa, o campeonato não espera, os adversários não querem nem saber se você está com o treinador interino, time reserva, time titular. Os caras querem fazer o deles. Os caras querem ganhar os jogos, querem pontuar, não querem saber. E isso é o futebol. Bem-vindo ao show business, né? O show de negócio. Isso é o futebol. Então eu acho uma decisão acertada do Pedrinho, mandar o Carille embora nesse momento. Né? O Pedrinho falou também sobre a janela de transferência. A gente vai falar disso já já.
O Pedrinho falou, né, que mandou o Carille embora por aspecto de jogo, ou seja, substituições, forma de pensar, estilo de jogar. Né? Ele falou, não foi pela pressão. Né? Ele falou também, muito forte o contexto que levou à saída do treinador, à demissão. Ele falou pelo aspecto de jogo, né? Pelo aspecto de jogo, e ele falou também pelo fator anímico, né? Ele falou que o clima era muito bom, mas o Pedrinho sente que precisa de um treinador novo para dar um fato novo dentro do Vasco, para extrair algo a mais desses jogadores, desse elenco, né? Então, assim, o próprio Pedrinho também reconheceu que entregou as peças de forma tardia, um pouco tarde, mas ele falou também que o Carille se complicou com isso, porque teve um tempo para treinar o time e não conseguiu mostrar um estilo de jogo, não conseguiu mostrar uma forma do time se portar em campo, uma forma quando a gente fala, não, peraí, não está dando resultado agora, mas daqui a pouco vai encaixar, a gente vai voar. Porque se o Vasco estivesse apresentando uma forma de jogo, estivesse encaixando, tudo, o futebol homogêneo, mas a bola não estivesse entrando, um pouco de falta de sorte aqui e ali, e mérito dos adversários, ainda iria. Mas o Carille não conseguiu criar um novo estilo de jogo, não implementou nada. Então, assim, você olhava para o campo, é o mesmo Vasco do ano passado, com as mesmas deficiências, mas com outros jogadores novos. Então a gente, para mudar, tem que ter fato novo. Então foi isso que o Pedrinho quis dizer, né? Do fator anímico, né? Tem que ter um fato novo para dar aquele up no elenco, para tentar tirar algo a mais. O Pedrinho falou também sobre contratações, ele falou que na visão dele não é só a zaga, a questão de levar gols, é verdade, os laterais tem que marcar, tem que voltar, os volantes tem que dar o bote, não adianta o volante querer dar o bote dentro da pequena área, tem que dar o bote lá na origem da jogada para poder não deixar o adversário construir dentro da área do Vasco. Né? Ele falou, deu aquela defendida enorme do João Vitor, né? Que para nós é meio que indefensável, mas ele é presidente também, tem que valorizar o seu jogador para botar o moral do jogador lá em cima. Pedrinho falou que, né, o jogador do Vasco acaba consumindo as coisas da internet e a turma só bate no elenco. Não é bem por aí, né, Pedrinho? Porque quando o Vasco joga, a torcida do Vasco joga lá em cima, é meme, é comemoração, é parabéns. É igual o Paulo Henrique, tá todo mundo dando parabéns pelos jogos que ele vem fazendo. O Léo Jardim, tá todo mundo elogiando o Léo Jardim. O Verratti, todo mundo elogia o Verratti. Então não é bem por aí. A gente reclama, a gente bate em alguns jogadores que a gente sabe que teriam potencial e não estão entregando. Ou jogadores que não têm potencial, que de repente não poderiam ter chegado no Vasco, mas chegaram, né, pelo scout, pela diretoria, que entendeu que dava para chegar, mas não tá dando. Né? Então, assim, é direito do torcedor, a gente reclama, né? Mas a gente não reclama assim, ganhamos de 2-0 lá em Minas e estão reclamando porque o gol não foi um gol bonito, porque o gol tinha que ser lá na bochechinha da rede, a bola bateu na trave, entrou, já não gostei do gol. Não é isso que a gente está fazendo. Quando a gente reclama, quando a gente critica os jogadores, alguma coisa, é pelo que a gente vê dentro do campo. É simples assim. Agora, se a diretoria do clube está se sentindo incomodada, que a torcida está reclamando dos jogadores na internet e os jogadores consomem essas reclamações e não gostam das reclamações, a diretoria precisa cobrar os jogadores internamente para entregar o resultado para o torcedor e precisa também fazer o que lhe cabe. O que lhe cabe? Pô, fulano, ciclano e beltrano não está dando certo, vamos tentar botar eles em outras equipes, tentar vender, emprestar, porque aqui não está dando para eles jogar o futebol deles. E vamos trazer outros caras para poder entregar o resultado, porque o torcedor merece o resultado. Eu acho que é meio que por aí, tá, sabe? Eu acho que não é, o torcedor só reclama, o pessoal da rede social. Não é que o pessoal da rede social só reclama. Eu falo isso porque todo dia a rapaziada bota comentário aqui e era todo mundo batendo no Carille e no Pedrinho para mandar o Carille embora. E batendo nos jogadores. Inclusive eu. Contra o Corinthians eu bati nos jogadores. Contra o Lanús, inaceitável. O Vasco não fazer um gol dentro de São Januário. Agora, do mesmo jeito que, por exemplo, contra o Flamengo no primeiro tempo, eu falei que o time jogou bem, falei que o Léo Jardim fechou o gol no segundo tempo. Então não é bem por aí. Não é que o pessoal da internet só reclama. Não, a gente reclama porque não está jogando, pô. Porque na hora que estiver jogando a gente só vai elogiar. Né? Porque o papel do torcedor é esse, é torcer, é apoiar, é gastar, é investir no time, mas é reclamar também, é cobrar também. Então não é que o torcedor, que o pessoal da internet só reclama porque o jogador consome isso, porque o jogador fica assim, porque tá reclamando, porque tá... Não dá, desculpa, porque quando o Vasco mete 3-0, todo mundo... Ok. E se o Vasco, por exemplo, ganha do Cruzeiro jogando bem,
Se aquelas bolas que o Cássio defendeu, essas bolas entram, o Vasco ganha de 2-1, 3-1, o Carille não teria nem sido mandado embora e estaria todo mundo elogiando os jogadores. Na minha visão, nesse jogo contra o Cruzeiro, não tem nem que criticar muito os jogadores, não. Foi mais mérito do Cássio e mérito do Cruzeiro que conseguiu fazer o gol na chance que teve, do que demérito do Vasco. Eu não gosto é quando o Vasco perde para ele mesmo. Quando o Vasco fez contra o Corinthians, como o Vasco fez contra o Melgar, que entregou o empate, né? Como o Vasco fez contra o Ceará, que entregou 2 paçoca, aí a gente reclama. Do contrário, não tem porquê, se o Vasco ganhar o próximo jogo aí 1-0 e coisa e tal, não tem porquê de eu abrir vídeo aqui deitando a mamona no João Vitor, no Léo Jardim, no Piton, no Hugo Moura, no Nuno Moreira, não sei o que. Não tem porquê. Não tem porquê. Então assim, o Pedrinho foi muito feliz na fala dele, foi muito humilde, sensato também, tá? Mas eu só discordei um pouquinho nessa questão da rede social. Todo mundo da rede social cobra, porque a gente cobra aquilo que a gente está vendo ou que a gente não está vendo, né? Que é o futebol apresentado dentro do campo, tá, gente? O Pedrinho falou também que quer tentar aí uma contratação mais forte, uma contratação de impacto, tá? Uma contratação aí decisivo, um jogador mais decisivo. O Pedrinho falou que vai tentar, não vai prometer nada para o torcedor, tem a reestruturação, tudo com muita responsabilidade, mas o Pedrinho afirmou que o Vasco vai tentar nessa próxima janela, já está trabalhando, buscando o treinador e já vai começar a trabalhar também, buscando nomes para a janela de meio de ano, mas nomes mais incisivos. É o que a gente pede. É o que a gente pede aqui. Por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Se o Pedrinho vai lá e traz um Brian Rodrigues, é caro, um jogador bem caro, né? Ou traz aí só um exemplo, tá? Um exemplo maluco, assim, não cabe hoje, mas um Rony, um Bruma. Ah, o Pedrinho no meio do ano conseguiu trazer o Bruma. Benfica viu que ele não tá jogando bem lá, viu que ele tá muito no banco e decidiu emprestar ele pro Vasco. Só um exemplo aqui, tá? Aí o Bruma chega no Vasco e não joga nada, só um exemplo, joga nada. A culpa foi do Pedrinho? Não. Aí o Pedrinho não tem culpa. Porque ele trouxe aquilo que a torcida queria, todo mundo falou que era bom jogador e a gente sabe que o cara joga bola e coisa e tal, e não deu certo no Vasco. Aí a culpa não é da presidente. Aí a culpa pode ser do treinador, ou pode ser do próprio jogador. De repente problema extra-campo, não se adaptou ao clima, ao estilo de jogo, ou está numa péssima fase da sua carreira. Ok. Agora, a gente critica quando o Vasco tenta jogadores desse nível e traz outros jogadores de um nível mais inferior. Eu sei que tem a questão financeira e tudo. O Pedrinho falou que o Vasco faz o scout, análise de desempenho, o clube é profissional, né, vídeos vai buscar informações com jogadores, ex-jogadores, profissionais para contratar esses jogadores, que foi o caso do Lloyd, né, o Vasco. O Pedrinho consultou o Alex Cabeção, né, que trabalhou na Turquia como treinador. Né, o Alex falou que o Lloyd seria um ótimo jogador e coisa e tal. Então assim, até aí é bacana, ok, só que assim, todo mundo falou que o cara joga, eles pegaram os números dos dados, mas até agora o Lloyd não jogou. Então, a diretoria do Vasco não contrata querendo errar, mas erra também. Contrata tentando acertar, às vezes acerta, não contrata querendo errar, mas também erra. É factual, acontece. Então a gente cobra as contratações que não dão certo. Quando o time contrata 5 contratações, 3 dão super certo, uma mais ou menos e outra não dá certo, e o clube rapidinho detecta isso e já pega aqueles 2 e já tenta tirar do elenco para poder já trazer outros no lugar, ok. O que a gente questiona é quando é detectada a deficiência, é detectado a falta de técnica, falta de empenho, de adaptação, de N situações que o cara não performa dentro de campo e mantém o cara no elenco. Que é o caso do Alex Teixeira, é o caso do Souza. A gente questiona, são esses tipos de contratações. A gente questiona Jean Davi, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues. Né? O Lloyd, tomara que o Lloyd comece a jogar, mas até aqui a gente questiona também. Né? A gente questiona também o Lucas Oliveira. Né? Então não é que a gente está jogando contra o presidente ou que o torcedor vai para a rede social para arrebentar com o time toda hora. Não é, gente, não é. O jogador, ele já ganha um alto salário, ele tem todo o aparato psicológico, tecnológico, tudo a favor do jogador dentro de um clube de futebol, ainda mais do tamanho do Vasco.
para poder saber lidar com tudo isso, porque o jogador, a torcida canta o nome do jogador se ele jogar bem. E vai o jogador se ele jogar mal. Isso é o futebol. Isso é o futebol. Tá? Então, decisão acertada do Pedrinho. Um Vasco que precisa se reformular e que segue no mercado agora buscando o seu novo treinador. E o presidente afirmando que o clube vai tentar ser mais incisivo em questão de contratação. Tá? Então, quando eu critico o presidente, não é pelas atitudes dele, mas é pelas escolhas, que às vezes ele acerta e às vezes ele erra. E se ele acertar, a gente vai elogiar, porque ele é o presidente. Se ele errar, a gente vai criticar, porque ele é o presidente. É bem simples. É igual o treinador. O Vasco não tem critério para contratar. Por que não tem critério? Porque falta dinheiro. Porque quando o clube tem muito dinheiro, o clube fala assim, não, eu quero um treinador com esse DNA aqui, ó. Defesa sólida e ataque rápido. Não, eu quero um treinador assim, ó, com uma defesa construtora, com um meio-campo criativo e um ataque letal. Ah, não, eu quero um treinador com esse estilo de jogo aqui. Com estilo de jogo com as linhas muito baixas, com o time jogando um trabalho de operário em prol de dois camaradas que são diferentes ali na frente. Então tem vários estilos de jogos. O Vasco não consegue falar assim, ó, a gente quer contratar esse estilo aqui porque isso aqui é o que o Vasco precisa. Não consegue porque, o próprio Pedrinho falou disso também, existem poucos profissionais disponíveis no mercado, né? Já diminui as opções. E outra, a questão do dinheiro, porque os caras que estão livres no mercado, quem tem mais qualidade, mais repertório, quem tem mais a oferecer na montagem de um time, naturalmente é um treinador mais caro. Né? Então, tem essas situações. Então, é muito difícil. Não é fácil ficar na cadeira do presidente. Mas já que o presidente está na cadeira do presidente, o papel do presidente é conduzir o time, a gente aplaude quando dá certo, cobra quando dá errado, corneta quando tá ruim e comemora quando ganha, né? É assim que funciona. Vamos torcer então para que o Vasco acerte na escolha do próximo treinador e vamos torcer para que esse treinador consiga extrair mais a técnica apurada desses jogadores, um jogo mais coletivo, um jogo com muita qualidade individual, mas com muito conjunto, né? Com muito mecanismo no coletivo também. E torcer para o Vasco ser muito assertivo também na janela de meio de ano, para a gente conseguir fechar de uma vez por todas, né, o nosso elenco. Tá, gente? Então é isso que eu tinha para falar. Vamos falar agora com vocês, eu quero falar agora com vocês aqui sobre a rodada, né, sobre a tabela, porque a gente teve aí vários jogos, né, meus amigos, nessa rodada. Foram 10 jogos, né, nós tivemos, inclusive tivemos clássico, né. Tivemos, por exemplo, o Flamengo, né, o Bahia também que venceu o Palmeiras, né, o Cruzeiro que venceu o Vasco, né, o Flamengo que venceu o Corinthians. Né, então vamos falar aqui agora dos resultados e da tabela do Brasileirão. Então vamos lá, meus amigos, olha só. Tivemos então o início dessa sexta rodada com o Internacional vencendo o Juventude em Porto Alegre por 3-1 de virada. O Mirassol, tinha esquecido aquela hora, né? O Mirassol empatou com o Galo em 2-2 no interior paulista. Ceará empatou com o São Paulo em 1-1 no Castelão. Sport Recife e Fortaleza não saíram do zero na Ilha do Retiro com muita polêmica de arbitragem, né? Uma patifaria, na minha humilde opinião. Botafogo 2-0 no Clássico Vovô em cima do Fluminense. O Flamengo 4-0 no Corinthians no Maracanã. Vitória da Bahia e Grêmio ficaram no empate em 1-1. Palmeiras e Bahia. O Bahia surpreendeu vencendo o Palmeiras dentro do Allianz Parque. 1-0. O Bahia City aí, hein, surpreendendo. O Cruzeiro ganhou do Vasco de 1-0 e o Santos perdeu mais uma no campeonato, uma crise enorme, sem precedentes, lá na Baixada Santista, 2-1 para o Red Bull Bragantino. Então, com esses respectivos resultados, a tabela do campeonato se encontra da seguinte forma. O líder, infelizmente, é o nosso arquirrival Flamengo, com 14 pontos. O segundo é o Palmeiras com 13, também com 13 pontos é o Bragantino já na terceira posição, hein? Olha o time do Bragantino, sem jogador badalado ali, o mais conhecido é o Eduardo Sacha. Olha o time do Bragantino fazendo um futebol coletivo, né? Pelo menos nesse início aí, brigando pelo título. É claro, são só 6 rodadas, mas tá ali no G4, 13 pontos. O Cruzeiro
já é o quarto colocado com essa vitória, tem 10 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o quinto, também com 10 pontos, e o Internacional aparece na sexta posição com 9 pontos. Também com 9 pontos o Bahia, que venceu o líder o vice-líder da competição, o Palmeiras. O Bahia é o sétimo colocado com 9 pontos. O Botafogo venceu o Fluminense, chega aos seus 8 pontos na oitava colocação. O Ceará é o nono também com 8 pontos e o São Paulo é o décimo também com 8 pontos. Aí nós temos 4 times com 7 pontos, a começar pelo Vasco. O Vasco é o 11º, 12º Corinthians, 13º Juventude e 14º Mirassol. Todos esses times com 7 pontos somados. O Fortaleza é o 15º com 6 pontos apenas. Perdão, o Vitória é o 16º com 6, o Galo Mineiro é o primeiro na zona do rebaixamento, tem 6 pontos, o Grêmio 5 pontos, o Santos 4 pontos e o Sport Recife, que ainda não venceu, melhor dizendo, perdão, 2 pontos somados, é o último colocado, lanterna da competição. Então, gente, poderia ser muito pior. O que salvou o Vasco foi a goleada que o Corinthians tomou, a derrota do Juventude, o empate do Mirassol, o empate do Fortaleza, o empate do Vitória, o empate do Galo, o empate do Grêmio, a derrota do Santos. Isso aí ajudou os times ali que estão ali um pouco acima na tabela, que é o caso do Vasco, né? Porque o Vasco conseguiu, mesmo perdendo na rodada, se manter na mesma colocação, na 11ª posição, né? Meio de tabela mesmo, literalmente o famoso meio de tabela. O problema agora são as próximas rodadas, né? A gente tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil, depois a gente pega o Palmeiras, né? Palmeiras em campo neutro lá em Brasília, com a torcida do Vasco, mas o campo não é nossa casa, e o Palmeiras brigando pelo título que perdeu em casa, né? Então olha que parada dura. Então o Vasco, que salvou o Vasco aí nessa rodada, foram os times da parte de baixo da tabela ali que muita gente empatou. Praticamente todo mundo empatou ou perdeu. Tá? Então, agora é juntar os cacos, ganhar ali, pelo menos não perder do Operário lá em Ponta Grossa. O ideal é ganhar, mas pelo menos não perder também já é algo já tranquilo para tentar resolver em casa. O ideal é ganhar lá, né? E depois pegar aí o Palmeiras, que é uma parada duríssima, viu? Pelo Campeonato Brasileiro, tá, meus amigos? Então é isso que a gente tinha para falar para vocês, para debulhar aqui sobre o jogo, sobre o treinador que foi mandado embora, sobre as decisões da comissão técnica, da diretoria do clube e também, é claro, sobre a tabela, né, e a sexta rodada do campeonato que se encerrou. Tô ficando por aqui, um abraço para todos vocês, ótima semana para nós, que Deus abençoe as nossas vidas. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!